Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amigo Espírita. Hoje, mais uma semana, começou friozinho aqui em Rio Preto, mas começou no Brasil inteiro, né? Dia 28, nossa, 28, meu Deus, acabou o mês já. Acabou o meio do ano. Estamos entrando agora, daqui a pouquinho, na reta final, rumo ao fim do ano. Olha só como é que o tempo passa, hein? Meu Deus. Que bom, né? Que bom. Estamos vivendo, estamos aprendendo, né? E aí, vocês estão bem ou não? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Te desejo aí encontrar vocês todos aí com saúde, com satisfação, com sensação de... Tá na moda a palavra, né? Empoderamento. Empoderamento de si mesmo. Tendo essa autossatisfação de encontrar soluções diante das adversidades cotidianas que a gente sabe, né? Como diz o benfeitor Emmanuel, terminou um desafio, logo começa outro. Então, isso não é para desanimar a gente, não. Nossa, quer dizer então que eu estou resolvendo um problema que não é que acabar esse, vai surgir outro? Vai, vai. E ainda bem que vai. Porque se não tivesse problema nenhum na vida, olha, o tédio iria nos consumir muito mais do que as adversidades nos consomem. Pode acreditar nisso. Meu bom dia para você, desejando que tenhamos uma manhã aí ótima, repleta de boas lições, boas resoluções, bons entendimentos. Nós rogamos aqui a Jesus que possamos ser fiéis aos preceitos que ele nos deixou aqui. Certo? Espero, então, que todos nesse momento se sintam abraçados aí por nós, por mim e pela Estela, que vai dar também o bom dia dela aqui, enquanto ela faz uma publicaçãozinha aqui do desenho que fala, que ela falou, tô postando aqui no desenho que fala agora. Bom dia para vocês. Bom dia! Quem nos acompanha aí vê que todo dia de manhã, antes das 8, tem um desenho lá, só que hoje foi um trupé aqui. Hoje não deu, né? Hoje não deu. Leva as minhas na escola, aí tive que passar no mercado. E vamos que vamos, né, Você já gente? foi no mercado já? Nossa, que Eu rápido. fui para pegar as coisas lá. Abre 7h30 o mercado, né? Então, é rapidão. Gente, que Jesus abençoe a todos vocês aí. Obrigado pela companhia, obrigado por estar junto conosco, assim, fortalecendo esse desejo nosso de aprender, de estudar, porque a gente fala, poxa, não estamos sozinhos, né? Buscando essa ferramenta de melhor viver. E melhor viver traz para nós felicidade, para os outros uma agradabilidade em poder estar junto de nós. Então, não tem coisa melhor. Jesus veio aqui realmente falar da palavra amor, para que a gente nos amássemos, né, uns aos outros. E bora lá, você ainda falar os bons dias, enquanto eu continuo terminando a postagem aqui, que hoje fala de sermos fortes para prosseguir. Manda para mim que eu vou colocar no para o pessoal ver como é que é o. Porque para quem não conhece o desenho que fala ainda, né? Manda no WhatsApp, deixa eu ver se meu WhatsApp tá aberto. Ah, tá aberto. Manda aí. Manda. Depois você manda a imagem aí que eu vou compartilhar com o pessoal aqui. Bom, hoje, nessa manhã, que daqui a pouquinho estamos chegando no inverno, estamos no finzinho do outono, né? Nessa manhã, aqui em Rio Preto, nesse momento, São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo, estamos em 17 graus. Aquele friozinho para nós aqui, quase que um polo norte, assim, mais ou menos. Para Rio Pretense, né? 17 graus é situação de calamidade pública aqui. De tanto frio. E vamos então para o nosso momento da oração, que o nosso estudo precisa continuar, precisa iniciar aqui. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Momento da oração com a Estela. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que nos acompanham, que conduz aqui muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas falas, benfeitores amigos que estão na casa de cada um, no ouvido de cada irmão aqui, encarnado e desencarnado, tentando buscar uma melhoria íntima. Muito obrigado pela presença de vocês e pela autorização de nosso Mestre Jesus para que esse estudo possa acontecer sempre. Senhor, abençoe os lares que estão buscando nesse momento a sua ajuda, buscando o seu conforto, buscando aprender assim como nós.
Abençoe, Senhor, todas essas almas, espíritos encarnados e desencarnados que estão tentando fazer melhorar essa esfera terrestre. Mestre, que possamos caminhar a seu lado, descobrindo como fazer, como agir. E hoje tem mais um estudo, Senhor, para que a gente se capacite a atender melhor os seus desígnios. Que o Senhor nunca impôs para nós nada. É a gente que está devagar no caminho. Muito obrigado por termos aqui irmãos que dedicam um pouquinho do seu tempo para também caminhar com passos mais fortes, mais rápidos, mais firmes e seguros na fé. Muito obrigado, Senhor. Abençoado seja cada mente e coração ligados aqui nessa corrente. Mesmo que estejam dispersos, os seus parentes e amigos estão aqui mandando as melhores vibrações para que uma conexão do bem se faça. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Olha o livrinho que eu trouxe hoje. Não pode falar livrinho, né? Eu tô diminuindo. Olha aqui, gente. Prestes a desencarnar. Ele é um livro do Chico com o Emmanuel, livro de respostas. É muito bonito. Não sei se hoje a gente encontra dessa maneira. Acho que sim. Ele é todo com ilustrações, olha. Hoje em dia, para o pessoal otimizar, eles talvez não fariam ilustrações, porque é tudo tão caro hoje. Os papéis estão caros, sabia? Tá difícil ler hoje. No capítulo 36, que se chama Rogativas, Emmanuel trouxe para nós, pelas mãos de Chico, a seguinte mensagem. Pondera sempre quantas súplicas que faça aos céus nas preces habituais. Recorda muito das solicitações que fizeste a Deus há 10 anos passados. Imagina quanto bem te fez a divina providência ao recusar em silêncio aquilo que pediste. O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. Eita, que para entender isso é difícil, hein? Pois eu tô é. sentindo cheiro de açúcar queimado. Eu não tô queimando açúcar em lugar nenhum. Algum vizinho aí. Mas eu vou conferir. Querendo atiçar nossas lombrigas. Vai que a Tuti aprendeu a cozinhar e ligou o fogão. Pois é. Já volto, gente. Bom dia então para a nossa querida Cláudia Leão, que chegou aqui agora há pouquinho. Nosso querido Julinho Sartori Guevara. A Patrícia Alves também chegou aqui. Pati, um abraço, viu? A Rita de Cássia dos Santos. Pedindo pro pessoal dar um like aí, se você estiver no YouTube, vem dar um likezinho aí, dá um joinha. Se você estiver aí no Facebook, dá uma curtida aí na publicação. Se você estiver na plataforma X, aí eu não sei o que faz lá no X, viu? Mas deve ter algum coração. Tem um coraçãozinho lá que você pode dar. Enfim, estamos aqui nas 3 redes, viu? No Twitter, Facebook e YouTube. Deixa eu ver se o Zé Aparecido colocou a gente no Instagram também. Estamos também no Instagram. Então, se você estiver aí no Instagram da Rede Amigo Espírita, dá o seu coraçãozinho aí. Vê se a gente está ao vivo aí. Vamos ver, Estela, vamos ver. Vamos ver se nós estamos. Eu acho que não, né? Não. É que só está escrito aqui, mas acho que é o Soul TV. Estamos na Soul TV. Ah, na Soul. Enfim. De vez em quando a gente fica no Instagram, que o Zé Aparecido coloca a gente também. Acho que hoje não, né? Não, coloquei nos stories para a pessoa entrar com a gente. Muito bom. Então, hoje o nosso estudo é o de número 176, desde que a gente iniciou de novo o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente espera que quando terminar ele, a gente vai iniciar de novo, pela 3ª vez. Estamos caminhando para o nosso 8º ano, agora em setembro nós vamos completar aqui 8 anos ininterruptos de transmissão. Deus nos dê força, né, para continuar e até... Então, se tiver permissão divina, vamos pela 3ª vez aí, a 3ª releitura do Evangelho, para ver se a gente aprende, né? Quem sabe onde a gente não aprende de fato, né? Você lembra um camarada que chegou no Chico, gente, disse assim, ô Chico, não tem nada novo, né? Ele falou, o Evangelho, filho. Pois é. Imagina, tem gente que vai ali no Eluz, vou falar rapidinho aqui para vocês, né? O pessoal começa empolgado, né? Assiste palestra, vocês devem já ter visto pessoas assim também. Aí vai empolgado, de repente para, e você, ô fulano, faz tempo que eu não te vejo. Aí fala assim, não sei, é sempre a mesma coisa, né? As palestras, então, eu dei uma afastada, porque... Procurar algo novo, né? Algo novo. A gente acha alguma coisa de física quântica. É sempre a mesma coisa, perdoar, ter paciência. Um abraço também para nossa querida Horácia Garuti, a nossa outra benfeitora nossa, Horácia. Essa fez bem já para nós. Nossa. Essa daí fez e faz, né? Gratidão eterna. Um beijo para você, viu, Horácia? Vamos então para nossa leitura. Queria saber se você está com o seu evangelho aí, para acompanhar eu
acompanhar nós dois aqui, né? Você vai lendo com os olhos aí no seu evangelho e vai ouvindo a minha voz aí para poder colocar dentro do teu coraçãozinho essa mensagem aí duplamente, viu? Duplamente. Então, você vai pela visão e pela audição, aí os dois sentidos vão ficar aí ligados nessa mensagem de hoje, de número 176, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 27. O capítulo se chama Pedi e Obtereis. Então, nós estamos aqui no aprendizado de como pedir, né? Qual que é o mecanismo correto de pedir? Porque tem jeito de pedir certo, tem um porque, jeitinho mano, certo. acabou de falar aqui, ó. Não fica habituado só a pedir, não. Vê que você foi atendida coisa de 10 anos atrás. Pois é. Então, fica o convite para você vir comigo na leitura, tá? Então, vamos lá. Bora. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, questão número 18. Aliás, o item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara. Um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderíeis recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Outros se fundam numa razão mais especial: a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode modificar suas decisões a pedido das criaturas, pois caso contrário, nada seria estável no mundo.
O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, cabendo-lhe apenas submeter-se a adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que, na lei, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e o arrependimento são considerados a favor do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um determinado tempo, a pena cessará no fim do prazo. Mas quem pode afirmar que ele terá então melhorado os seus sentimentos? Quem dirá que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não será tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena. Qualquer que seja, ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável, e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se, pelas nossas preces, lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se, pelos nossos conselhos, lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. E que assim seja. Comentário da Estela para nós. Assim seja. Nossa, gente, é surpreendente como que o Evangelho nos toca para a vida cotidiana do que a gente faz, no meu caso, de errado o tempo todo. Ele mostra para nós um caminho que, se você está acertando, você fala, nossa, eu vou prosseguir desse lado. Mas nós somos acostumados a pegar a porta larga. Que a porta larga é sempre a do julgamento, da crítica, da indignação. Quem nunca aí não assistiu um noticiário com uma notícia sangrenta e se sentiu revoltado? Que a opção de fazer prece estava assim, nem estava nas suas opções fazer uma prece naquele momento.
Você queria destilar o ódio que encheu o teu coração. Um casal de idoso espancado, uma família assassinada pelo adolescente. E aí vem o evangelho e diz para nós que a sua prece vai fazer diferença para essa pessoa. Não só para a pessoa que desencarnou, né? Quem que gostaria de ter um desencarne assim? Nós imaginamos, eu tô com 44, o Ossi tá com 45, né, amor? Vai fazer 46 em novembro. 46. Vai fazer 47, ó. Olha, ele vai fazer 47, aí a gente pensa assim, poxa, eu pretendo viver mais de 40 ainda e morrer de morte natural. Não é? Acredito que todos nós somos assim, não é? A gente pensa assim, a gente vai chegar à velhice, a gente vê que a máquina vai começando a dar uma enguiçada, a gente espera morrer de morte natural. Aí vem criminosos e você tem notícia de que ceifaram a vida de uma pessoa e muitas vezes de maneira violenta. Então, o meu tamanho, eu vou contar o meu tamanho, ele tem que ser conduzido, eu tenho que pegar essa teoria, escrever na geladeira, na testa, porque na hora que chega a notícia, o meu homem velho, que eu deveria já ter matado ele com a espada de Jesus há muito tempo, ou o meu animal grita e eu pego a opção da revolta, da indignação, de tem que sumir com esse cara da sociedade. Geralmente eu falo assim, meu Deus, quando que a gente vai viver em um mundo melhor para que a gente não tenha mais essas notícias? É um lamento de indignação. O evangelho vem e pede para a gente orar. E aí, que sentido faz isso, então? Será que dá a diferença? E eu tô com uma mensagem faz um tempo aí, eu já espalhei pro Oceano, eu gosto de ficar sabendo de alguma coisa, correr e contar pro Oceano. De sabedoria milenar, para que a gente se proteja de energias de revolta, de raiva, se proteja até no sentido de não ficar contaminado o dia inteiro. Vocês não sentiram isso quando o Rio Grande do Sul começou a alagar e vocês viram as notícias? É como se fosse assim, poxa, cara, olha o que o pessoal tá vivendo lá. Isso é normal e a gente tem que ter a ação da primeira caridade nossa é força, fé e coragem para o pessoal de lá. Depois, se você tiver dinheiro, enviar um Pix. Depois, se você tiver doação, levar no ponto de apoio. Esse seria o principal movimento. Tem gente que já partiu para a política. Alagou porque o prefeito não sei o que, alagou porque o presidente não sei o que. É assim que às vezes funciona o cérebro humano. E o evangelho vem mostrar para nós que é outra direção. E nessa sabedoria oriental milenar, eles dizem assim: existem 3 assuntos no mundo. E é muito interessante isso, gente. Separa aí. Na tua vida, existem 3 assuntos. As suas coisas, seus sonhos, seus planos, seus projetos, as suas contas, os seus problemas, tentando achar soluções é um assunto seu. O assunto de Deus, que é você recorrer à prece ou olhar a natureza em momentos que você está com dificuldade, você vai lá perto dos seus pets, vai lá mexer nas suas plantas. Assuntos de Deus. E os assuntos dos outros. Dos outros a gente não pode entrar. Principalmente se você for médium, intuitivo, não é? Sensível aí às energias. Então é uma indicação que a gente encontra de o que fazer quando o assunto é do outro, o assunto do outro chega até mim. Ele chegou até mim, mas eu não abro a porta para os assuntos dos outros. Qual é a porta que eu abro? O assunto de Deus. Eu não consigo colocar o meu assunto ali. Chegou um crime. Tô lá almoçando, na frente da televisão aparece um crime. E aí? Ou eu mudo de canal, mas eu já ouvi, ou é assunto de Deus. Nossa, que Deus abençoe aí até a mãe daquele que assassinou e até o que assassinou. É difícil isso? Na nossa condição humana, pelo menos no meu tamanho, é difícil. Mas é o que tem que ser feito. E quando a gente verbaliza, principalmente eu que tenho criança e adolescente em casa, quando a gente verbaliza, eles têm uma maneira de prestar atenção no que é para ser feito. De início, pode ser que a revolta deles é grande também, falar, mãe, eu não consigo abençoar, não, pelo amor de Deus. Mas ela sabe que é isso que tem que ser feito, né? As crianças vão prestar atenção nisso. E aí, mais à frente, nós encontramos a mensagem de quando existe aquele erro ali, você consegue confortar aquela pessoa que fez o erro.
e você se põe no lugar, mas você não consegue se colocar no lugar de alguém que errou, porque geralmente você está falando de um criminoso. Você está falando, às vezes, de alguma atrocidade, de algo assim, que eu já aprendi, às vezes, há 10 encarnações passadas, que eu não posso fazer. Então, eu me sinto no direito de estar muito longe dessa pessoa e julgar ela. Só que vamos falar a verdade? Quantas coisas você já não fez aí na tua casa? Pelo menos aqui em casa. Eu sou uma pessoa muito distraída. E o Oceander não. O Oceander, ele jamais... Ele sabe das coisas, onde ele colocou. Eu sou distraída demais. Imagina, eu chego dentro do carro, falei, ih, Oceander, esqueci de pegar a apostila. Já está me doendo, que eu esqueci de levar uma coisa. Aí ele fala assim, ah, Estela, pelo amor de Deus, mas esqueceu de novo, que cabeça de vento. O que eu gostaria de ouvir, que é o que geralmente ele faz. Ah, não, deixa, esqueceu. Ah, não, depois a gente pega, ou senão, não, eu volto ali, você pega. Porque quando uma pessoa comete o erro, ela já está doendo dentro dela. Ah, não tá não, Estela. O criminoso não sente remorso. Um dia ele vai sentir, gente. Quando você desencarna e vem todas as verdades à tona do seu espírito, pode ter certeza que ele sente remorso. Isso corrói ele, a culpa vai estagnar ele, então é uma pessoa a menos na evolução e no progresso. E aí o que eu tenho que fazer com essa pessoa então? Vamos orar por ela? Ah, eu não consigo. Então não julga e não critica, porque as energias são antagonistas, mas elas vão para o mesmo endereço. Quando eu julgo, quando eu critico. Olha como é fácil a gente às vezes perdoar animais. Por quê? Ah, ele não sabe o que ele faz, não é? Eu sigo uma página no Instagram que eles são adestradores. E eles são tão bons, eu estava mostrando para você, André, ontem ainda, né, amor, essa página. Eles são tão bons que pegam cachorro de outros estados, que já foram com outros adestradores e não conseguiram, o cachorro é violento. Os veterinários já deram a opção da eutanásia, falaram, não tem jeito, o cachorro ele vai matar alguém. E eles levam nesse centro de adestramento e de recuperação, e eu sigo os casos, né? É interessante a gente ver o jeito que eles conduzem aqueles cachorrão grande. E a gente pensa assim, é fácil entender. Você olha aquele Rottweiler, vamos colocar um caso que eu acompanhei, aquele Rottweiler que chegou, ele tinha mordido a dona, tinha mordido o dono, não podia passear na rua, de repente depois ele é adestrado. E quando mostra eles, é claro que deve ficar sempre um receio ali com o cachorro, mesmo com todas as técnicas, né? Mas aí mostra ele recebendo carinho, mostra aquele bichinho mais dócil, você fala, cara, a opção era matar. A opção era assim, some com ele do mundo, porque o temperamento dele não vai mudar. Talvez ele reencarne como um pincher, né? que a agressividade vai continuar, mas os danos são menores. Mas aí a gente tem compaixão, fala, poxa, olha, teve alguém que foi ali com amor e disciplina e conseguiu fazer aquele Rottweiler agora ser um cachorro normal. E a gente consegue entender isso. Entra na nossa razão e entra no nosso coração. Mas quando se trata de ser humano, eu misturo quem eu sou com quem a pessoa é. Misturando quem você é com quem a pessoa é, você também deveria misturar que você veio de uma família melhor. Você também deveria misturar que você teve uma alimentação melhor, uma escola melhor, amigos melhores. E o outro? De repente ele foi violentado quando era criança. Você já passou isso na sua vida? Tem muita gente que passou, que superou. Tem muita gente que não consegue. Então, nessa condição de eu consigo entender um cachorro raivoso, eu consigo entender um cavalo que dá coice, porque são animais. Eu consigo. Você ficou com raiva já de alguma abelha que te picou? O marimbondo cavalo deve ficar com muita raiva, Sandra. Marimbondo cavalo dizem que é um trem muito dolorido. Mas você não fica com raiva da abelha, mas quando é um ser humano, eu fico com raiva. Por quê? Porque eu me misturo com ele. Como eu não faço, eu acredito que o outro não faça. Gente, eu tenho que mandar um abraço aqui, foi maravilhoso, Quincas Veloso. Satisfação em ter você aqui, meu irmão. Com todo mundo que tá aqui, ó. Beijo especial. O Quincas é fantástico demais. A gente teve a oportunidade de dar um abraço nele aqui. Um abraço quentinho no domingo, né? Sábado e domingo, né? Os 2 dias. Que legal.
Obrigado, Quincas, por estar aqui, e todos os outros nossos irmãos aqui que estão conosco tentando aprender o Evangelho, né? Então, quando a gente fala de um animal, é fácil compreender. Olha só como que é o nosso raciocínio sem envolvimento do amor. Eu entendo. Ah, tadinho, Rottweiler, ele não sabia o que ele estava fazendo. No caso que eu acompanhei, ele deu uma mordida na boca do dono, que deu 30 pontos no rosto do dono, foi para UTI. Mas eu entendo. Ah, não, eu entendo, é um cachorro, né? É um cachorro, tal. E o ser humano? O ser humano também, ele está nesse processo de evolução. Só que é uma dificuldade muito grande eu entender. Então, que possamos, para fechar o evangelho aqui, enquanto eu não tenho a capacidade amorosa que Jesus tinha, de automaticamente, devia ser automático, Jesus olhava e falou, ai, tadinho do Oceano, tadinho. Ele fez a maior atrocidade, mas tadinho. Enquanto eu não sou automática em amar assim como Jesus era, como acredito que Chico também, são os exemplos, né, mais fáceis que a gente tem aí. Chico foi até contemporâneo nosso. O que eu faço então? Eu oro. Se eu estou contaminado de raiva, de indignação, eu falo, Senhor, me ajude a compreender. Se eu não consigo compreender, Senhor, me ajude a aceitar. Se eu não consigo compreender e aceitar, Senhor, tira essa raiva do meu peito. Eu não quero sentir isso por essa pessoa. Se você não consegue abençoar o criminoso, abençoa a mãe do criminoso. Eu duvido que alguém amamentou um bebê pensando que ele ia crescer e matar alguém. Duvido. Duvido que uma mãe passou noites em claro, passou a febre da criança, levou de mãozinha dada na escola para um dia falar, um dia tu vai matar, fazer atrocidades. E não. Então, se você ainda não tem a capacidade de abençoar quem fez errado, abençoa os familiares dele. Eu lembro muito de uma situação, pode ser que vocês se lembrem também, dos Nardoni. A nossa incapacidade de compreensão em amar é tão grande. Quando aconteceu o caso Nardoni, né, do próprio pai matar a filha com a madrasta, a dor daquela família devia ser tão grande, mas o que a população fez? Eles, não satisfeitos com o pai ter sido preso, eles apedrejaram a casa da mãe do pai dele. Os avós, eles já estavam doendo de ter perdido a neta de um jeito tão difícil. Eles já estavam com a dor do filho da nora estar sendo preso de uma maneira muito dolorosa, e ainda a população, eles tiveram que se mudar porque a população apedrejou a casa deles. Olha que falta de compreensão nessa disciplina, né? Que é a maior de todas. Você não sabe matemática, português? Você não sabe o quê, Davi? Não tem problema, saiba amor. É a disciplina mais difícil que existe, né, Sandra? Você acha que álgebra é difícil? Tenta amar, então. E é isso aí, a mensagem de hoje, então, para que a gente possa orar. Porque chega. Chega como várias obras que a gente vê de Chico e do pessoal que psicografa aí, de pessoas que estavam em dificuldades nas zonas umbralinas, que recebem a prece como aquele bálsamo. Que a gente possa ser esse bálsamo na vida de alguém. Tá faltando o que na tua vida para fazer caridade? Ah, falta tempo. Ah, falta dinheiro. Ah, falta disposição física. E a oração? Tudo isso que eu pontuei, a oração ainda tá ali, ó. É só fazer, não é? E vamos que vamos. Pois é, meus amigos, hoje o nosso querido Evangelho vai estar nos orientando ao que fazer diante daquelas pessoas que nós temos aí uma ideia de que estão passando por dificuldades no mundo espiritual. Como diz aqui o texto, né, pelos mortos, a gente sabe que só morre o corpo, mas é um linguajar popular de quando a pessoa desencarna, né, quando ela vai a óbito, ou quando ela retorna ao mundo espiritual, ou pelo menos deveria estar no mundo espiritual, e que a gente tem uma ideia de que ela possa estar aí sofrendo, ela possa estar com alguma dificuldade emocional, e vamos falar a verdade, não é algo tão incomum assim. E eu acho que são muito poucos aqueles que conseguem desencarnar de uma maneira sutil, de uma maneira leve, com entendimento, com resignação, com desprendimento. Eu diria que a grande maioria de nós, até pela questão do despreparo natural que nós temos, e que temos um apego, né, ao local onde a gente habita, quando a gente foi reencarnar, deve ter sido muito difícil. Deve ter sido ali, ó, barra, hein? Você imagina você sair do mundo espiritual e encarar uma encarnação?
você ter que renascer, aprender a engatinhar, aprender a falar, aprender a tomar um monte de vacina para poder criar imunidade, aprender o beabá, aprender Não a ler e come escrever. sozinho, não se limpa sozinho. Então, não foi fácil a gente sair do mundo espiritual e voltar aqui para a Terra. Não foi fácil. E também não é fácil desencarnar. A gente encontra dificuldades porque a gente se apega aqui nas nossas coisas, nas pessoas que a gente ama. A gente gosta da nossa vida, né? Então, não é incomum a gente imaginar que existe no mundo espiritual aqueles que estão em sofrimento. E o Evangelho também trouxe hoje algumas definições muito interessantes para nos enriquecer o conhecimento. A primeira delas que eu destaco é: estamos sendo informados de que aquela antiga crença de céu e inferno, ela cai por terra. Literalmente, ela não existe. O Evangelho nos faz a seguinte reflexão: se você soubesse que tem alguém em pena, prisão perpétua, você não levaria para a pessoa ali um copo com água? Não levaria um embornal, né, com um bolinho de fubá para a pessoa comer? Por que não? Então, mesmo que ela esteja em condenação eterna, ela merece ali um amparo, merece ali um socorro. Não é porque a pessoa também está numa situação de fase terminal de uma doença, significa que ela não vai ter nenhuma assistência? Não tem mais jeito mesmo? Você não vai dar um analgésico para ela, não vai dar ali uma morfina, às vezes, dependendo do caso? Então a gente responde que sim, nós temos que amparar todos, não importa que a pessoa vá viver mais somente 3 minutos. Fala, não, ela só tem 3 minutos de vida, deixa ela aí agonizando. Então não é assim que a coisa funciona. Nós devemos, como cristãos, amparar aqueles, independente se estão aí em prisão perpétua ou aqueles que têm uma prisão temporária. Então, esse é o destaque, dizendo assim: será que se existisse então uma pena eterna, que as crenças antigas eram assim, mas se a pessoa está no céu, não precisa de oração, porque ela vai ou para o céu ou vai para o inferno. Se ela está no inferno, não tem o que fazer mais, não tem mais jeito de tirá-la de lá. As leis divinas são imutáveis, não tem como você tirá-la de lá. Não é, Quincas? Mandar um bolinho feito para assumir ali no embornal para o indivíduo, né? Ah lá, o Quincas está falando aqui, um bolinho feito para assumir aí o cara vai querer nem sair da cadeia mais, só para ficar comendo, recebendo um bolinho de assumir lá, viu, Quincas? Então, olha isso, gente, olha essa sensibilidade do Evangelho de nos trazer essa reflexão. Se a pessoa estiver no céu, então não precisa orar por ela, e se ela estiver no inferno, então não tem mais o que fazer. Então, mesmo assim, mesmo que existisse isso, penas eternas, o Evangelho vem nos dizer o seguinte: Deus não é injusto dessa maneira. Essa é uma criação dos homens. Essa é uma metodologia, e seria, se fosse assim, verdade, seria um absurdo. O indivíduo viver aqui, vamos por 100 anos, e depois ser condenado pela eternidade ao inferno. Que desproporcionalidade, que violência é essa, sabe? E como a Estela bem disse, como é que você pode cobrar de alguém condutas elevadas se a pessoa não teve oportunidade, se a pessoa não teve conhecimento, não teve acesso a uma informação, não teve acesso a bons pais, não teve uma vida materialmente confortável? Como é que a gente pode condenar alguém? É muito fácil dizer: joga na vala ali, toca fogo nesse cara, prende e não solta mais, mata esse sujeito aí, Joga uma elimina. bomba lá no presídio, não é assim que o pessoal Pois fala? é, então é muito fácil a gente entrar na linha do julgamento fácil, porque assim, julgar e condenar e eliminar é facinho. Construir que é difícil. E nós estamos aqui em busca de construção. Nós precisamos entender que os nossos irmãos estão a caminho da luz como nós. Se nós não pudermos auxiliá-los, estamos sendo incompetentes como cristãos. A competência do cristão não é iluminar aquilo que já está iluminado. A competência do cristão é seguir os passos de Jesus, quando disse, aliás, que não veio para os sãos, veio para os doentes. Então, se Jesus veio para curar os doentes, o que será que nós temos que fazer? Será que não é o mesmo? Será que nós também não temos que ajudar? Ou será que vamos deixar tudo a encargo de Jesus? Ele sozinho resolve tudo? A resposta é sim, se ele quisesse sozinho, ele resolveria tudo. Mas a lei de Deus não é bem assim. Ela carece da nossa ajuda, da nossa colaboração. Por isso nós estamos aqui encarnados, necessitando dessa convivência, necessitando dessa mútua cooperação. Eu fico pensando que se um dia eu desencarnar, e que se um dia esse dia for próximo,
talvez eu me sinta hoje numa condição de não preparado para poder chegar ao mundo espiritual sem me sentir assim afrontado diante das minhas aspirações, que eu quero ficar aqui para muito tempo ainda. Vamos supor que comigo aconteça algum acidente, um acidente das coronárias, um acidente aí, né, vascular cerebral, um acidente mesmo, um automobilístico. Eu vou ficar muito contente de saber que no mundo espiritual eu estou recebendo ali mensagens mentais de vocês, por exemplo, das pessoas que eu sei que gostam pelo menos um pouquinho de mim, e que dirá então daquelas pessoas que eu sei que me amam, que convivem comigo. Vai ser para mim um grande alívio saber que estou sendo lembrado. Eu até brinco sempre que não sei se eu vou me apegar nisso, não sei, só o dia que chegar a minha vez mesmo que eu vou saber, né? Eu acredito que se alguém for lá no túmulo onde eu vou ser enterrado, meu corpo, né? Não sei se eu vou me apegar nisso, não. Provavelmente eu não vá lá, sabe? Como a gente aprende até no Evangelho, que é meio desgastante, é meio desconfortável para o espírito visitar o seu túmulo, né? Mas se eu for receber aí um pensamento, um direcionamento mental, desejando me esclarecer, me aliviar, me balsamizar, curar as minhas feridas, trazer um pouco de alívio, eu acho que isso vai me fazer um bem danado. E aí o Evangelho continua dizendo o seguinte: olha, essa história de céu e inferno não existe. Essa é uma lei que inventaram, isso aí foi criação dos homens. O que existe é a pena, ela é proporcional ao tamanho do erro e ela também tem um tempo de duração que depende do esforço da pessoa. Então não existe uma receita de bolo. Por exemplo, qual que é a pena? Quanto tempo dura a pena no umbral, por exemplo? Você ficar lá numa situação lamentável para quem, por exemplo, é, dirigiu imprudentemente a 160 quilômetros por hora na rodovia e acabou atropelando alguém e matou alguém. Qual que é a pena? Ah, a pena é de 3 anos e 4 meses e 5 dias lá no umbral. Não existe isso. Não existe essa receita de bolo. O que existe é, quanto mais rápido a pessoa se arrepender e se conscientizar e buscar a reparação, que é o que está aqui bem destacado, quanto mais rápido a pessoa buscar a maneira de corrigir isso, ou de atenuar, ou de minorar os danos que ela causou, mais rápido será o término da sua pena, da sua condenação. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que o bem que se faz apaga o mal que se fez, como diz o Divaldo Pereira Franco. Se a gente tiver aí a expertise de buscar sempre estar corrigindo problemas, ajudando a resolver as questões aflitivas dos nossos irmãos, colaborando com o nosso entendimento para aqueles que vêm e nos chegam pedindo socorro, ajudando a esclarecer pessoas que eventualmente ainda não têm esclarecimento. Se a gente souber ter essa audácia, nós vamos diminuir muito as nossas dores. Aí você falou, que coisa interessante, não tinha pensado nisso, mas quanto mais eu ajudo os outros, menos problemas eu vou ter na minha vida. Ou então, mais rapidamente, os problemas se dissolverão da minha vida. Então, se nós tivermos um pouquinho de inteligência, nós vamos começar não somente a orar, né, fazer prece por aqueles que desencarnaram, pelos sofredores. Nós vamos começar a ajudar aqueles que estão aqui encarnados ainda. E aí, se depois chegou o momento que a pessoa não teve mais jeito, ela teve que desencarnar mesmo, ela partiu para o mundo espiritual mesmo, então eu vou seguir em prece, dando para ela esclarecimento, tentando iluminar o pensamento dela, para que ela saia daquela zona de escuridão, aquela zona de desconforto, de angústia, trazendo para ela, por exemplo, eu tenho alguns amigos que a gente, toda semana eu coloco o nome deles no caderno aqui dos desencarnados, né? Alguns desencarnaram por acidente, outros por Covid, teve vários amigos aí que desencarnaram de Covid, amigos que se suicidaram, sabe? Então você imagina a pessoa que fica numa angústia no mundo espiritual por suicídio, sensação de impotência, de não ter conseguido levar a termo o seu desejo, que era eliminar, matar a sua angústia. Ela não conseguiu matar porque ela só matou o corpo. Por isso que fica o destaque aqui. Se algum de vocês estiver me assistindo agora e pensa na possibilidade de que se um dia as coisas não derem certo, eu vou caminhar para o suicídio. Lembre-se que você só vai matar o seu corpo.
você não mata sentimento, você não elimina emoções, você não corrige falhas. Aliás, você cria muito mais problemas. Então, quem optou por esse caminho, e que a gente tem grande carinho, grande consideração por vários que infelizmente optaram por fizeram essa escolha infeliz, essas pessoas precisam do nosso esclarecimento, do nosso carinho, do nosso afago, e não da nossa condenação. E não dizer assim para ela mentalmente, por que você foi fazer isso? Mas você está com o juízo aonde? Você jogou fora teu juízo? A pessoa não precisa de reprovação, ela precisa de apoio, ela precisa de amparo, ela precisa de água, de uma gota de água, que ela está no deserto, ela está no calor, na secura da angústia, da aflição. Então, esses espíritos sofredores, como está aqui, ó, escrito no nosso texto, eles precisam do nosso amparo, do nosso esclarecimento, porque eles nos amam. Eles estavam conosco aqui convivendo até pouco tempo atrás, então eles ainda, muitos deles estão apegados no mundo físico e estão, muitos deles, até zanzando aqui entre nós. É a chamada nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo nos trouxe como informação de que existe entre nós uma atmosfera psíquica de indivíduos desencarnados que precisam do nosso auxílio, do nosso esclarecimento. E quando a gente então faz isso, quando a gente ora por eles, trazendo esclarecimento, trazendo aí soluções, trazendo alternativas boas, eles se esclarecendo e às vezes até ouvindo a nossa voz. Tem muita gente que gosta de fazer oração em voz alta. Então você pode pensar assim, será que o sujeito está aqui perto de mim, hein? Porque se ele morreu tragicamente no acidente, ou ele teve uma morte prematura, ou foi uma morte repentina, ou ele se suicidou, talvez ele esteja aqui perto de mim, porque ele vai em busca das pessoas que ele ama, ele vai em busca da casa que ele morava, ele vai... Então, talvez ele ouve mais a minha voz do que o meu pensamento. Então, vale a pena você pensar nisso, começar a fazer prece em voz alta por ele. E aí você fala assim, pelo fulano, você sabe o tanto que eu te amo, né? Esse amor nunca vai acabar. Eu desejo muito que você se esclareça a tal um ponto que, além de saber que você é muito amado, existe um monte de gente ao seu redor desejando te socorrer, te ajudar, te trazer para um local adequado, para o reencontro com pessoas que também te amam, que estão aí no mesmo plano que você. Então, fulano de tal, fique em paz. Alivie o seu coração dessa angústia, diminua essa carga negativa que você está sentindo, pelo menos um pouquinho, que aí você vai começar a enxergar esses seres iluminados que estão ao teu redor, desejando te socorrer. Olha, gente, se um dia eu desencarnar e ouvir alguém me falando isso, eu vou ficar muito feliz. Então, se você tiver aí essa compreensão de que você também um dia vai desencarnar e que você vai ficar feliz de ser socorrido, comece a fazer isso por aqueles que a gente sabe que não morrem. Eles só desencarnam. Eles só deixam o corpo físico. Aliás, muitos deles nem conseguem fazer isso de uma forma adequada. Ficam lá presos aos seus restos mortais. Então, se você sabe que a pessoa era muito apegada, por exemplo, na parte material, ela era apegada ao seu corpo, à sua beleza física, ela era, assim, extremamente materialista e ligada nas coisas que ela tinha ali. Então, você precisa intensificar esse auxílio. Lembrando que as penas delas vão ser proporcionais ao tamanho do equívoco e o tamanho do entendimento delas. Você já imaginou um dia você chegar no mundo espiritual e ser abraçado por alguém que diz assim para você, nossa, Oceano, que beleza, você chegou? Olha, você não faz ideia, né, que logo depois de eu ter desencarnado, eu ouvi as tuas preces. E aquilo me tirou da escuridão em que eu estava. Eu comecei a me esclarecer através do teu entendimento, do carinho que você teve por mim, de se compadecer do meu desenlace, e hoje me vejo assim, eu devo ter abreviado, devo ter deixado de ficar em zonas umbralinas ou em zonas escuras de sofrimento. Eu devo ter deixado de ficar, às vezes, até anos em locais de difícil convivência, por conta do teu esclarecimento, porque você me levou para o centro, porque você me esclareceu, porque você colocou no meu coração a esperança da imortalidade, a esperança do amparo divino.
Eu até achei no momento que eu estava no inferno, porque eu acreditava nisso. Quando eu acordei, eu descobri que o local que eu estava era semelhante ao inferno. Só que aí eu ouvi uma voz que parecia que estava distante. Eu não sabia se era um alto-falante ligado numa rádio. E aí eu comecei a querer tentar descobrir onde vinha aquela voz, e eu fui ouvindo e fui chegando a um local onde eu consegui me concentrar e eu ouvi a sua voz. E na tua mensagem, além de me trazer um carinho que eu sei que você tem por mim, que você sempre teve, a gente tinha amizade enquanto a gente era encarnado lá, eu descobri que eu não tinha morrido. Que apenas o meu corpo tinha morrido. Eu descobri também que eu não estava no inferno. Eu descobri que eu estava num local que era adequado à minha psique do momento, mas o teu entendimento me fortaleceu. Porque eu não sabia, por exemplo, que eu tinha desencarnado. Eu não sabia que eu não estava no inferno. Eu não sabia que Deus me amava e que existia a possibilidade de eu sair daquele local, porque eu estava ali já fazia um bom tempo. Eu fiquei ali, e às vezes 1 minuto para nós aqui, gente, o mundo espiritual lá equivale a dias de angústia. Então, Oceander, muito obrigado, porque eu tenho certeza que eu deixei aquele local, que talvez eu ficaria lá por anos. Eu fiquei ali 1 mês ali só, graças ao teu entendimento. Então, meus amigos, para finalizar aqui, que a nossa hora é implacável, que o relógio gira, né? Não tem jeito. Se você tiver aí com uma impressão de que tem alguma pessoa que desencarnou, que você ama, que possa estar em locais aí, e possa estar em condições mentais de sofrimento, comece a orar por ela, trazendo esclarecimento, carinho, afeto, amparo, apoio. Deixa de lado julgamento, condenação, apontamento. Ai, fiquei muito decepcionado com você porque você fez tal coisa. Não é a hora de fazer isso. Não é a hora. A pessoa já está no desespero, poxa. Você vai enfiar o dedo na ferida dela lá e torcer o dedo lá dentro assim ainda? Então, leve luz onde há escuridão. Leve mertiolate, né? Mertiolate que não arde mais, para curar as feridas. Leve água àquele que está sentindo sede. Leve comida para quem está com fome. Leve agasalho para quem está com frio. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, de engrandecimento, de aprimoramento espiritual. Você vai crescer. Esse esclarecimento aqui parece que é assim. Tive uma aula lá hoje que eu aprendi a como socorrer espíritos sofredores. Não, não é só isso não. Você teve também essa aula. Aí você está tendo uma aula de civilidade cristã, uma aula de aperfeiçoamento moral e de compadecimento daqueles que necessitam e que eventualmente, daqui talvez não muito tempo, nós também necessitaremos desse amparo de outras pessoas, porque nós também um dia vamos partir para o mundo espiritual. Eu não sei como é que vai ser a minha condição de chegada no mundo espiritual, então já deixo de antemão aqui registrado para vocês. Por favor, orem por mim, tá? Eu vou ficar muito feliz de receber a prece de vocês. Quando vocês tiverem notícia aí que eu retornei para a base, né? Então, meus amigos, vamos fazer o mesmo. Vamos colocar na nossa pauta diária a lembrança daqueles entes queridos, mas não somente uma lembrança assim, poxa, né? Fulano faz uma falta, né? Nossa, que saudade do Beltrano e tal. Não somente isso. Enviar para ele assim, ó, estamos juntos. Apenas estamos morando em locais diferentes. Estamos todos vivos, todos amparados pelo amor divino, que não condena ninguém à eternidade. Ninguém está fadado a viver eternamente, nem no céu, nem no inferno. Aliás, céu e inferno é uma questão de estado mental. Então, meu irmão, mude o seu pensamento. Se compadeça, feche os olhos aí um pouquinho, reflita, respire fundo, reflita. Será que você é alguém esquecido por aquele que criou o universo? Será que vai haver alguém esquecido, deixado para trás? A resposta é não. Não haverá ninguém deixado de lado. Aliás, Jesus que falou isso. O Pai não abandona nenhum de seus filhos. Certo, meus irmãos? Então hoje tivemos uma aula aí de imortalidade, de que não existe céu e inferno, uma aula de compadecimento para aqueles que partiram, uma aula de autoprogramação, porque você vai receber aquilo que você produz.
Se você quer um dia que as pessoas orem por você, comece a orar por elas. Você quer fazer amizade no mundo espiritual? Não é com bajulação, é com trabalho, é com auxílio, prestatividade, com operação ativa de entendimento. Se você tem entendimento, você que estuda, você que segue a doutrina espírita, você que lê livros, você que sabe como é que é a vida no mundo espiritual, esclareça as pessoas que estão lá. Muitos estão lá e não acreditam que estão. Tá cheio de espírito, tá no mundo espiritual, fala assim, não acredito nesse negócio de espírito, não. Tem nada disso aí, não existe. O cara tá lá no mundo espiritual, ele não acredita que existe a vida após o desenlace do corpo físico. Ele fala, não, eu tô vivo aqui, ó, tô vendo meu braço aí, ó, meus dedos aqui, ó. Eu não morri não, tô vivo. Tá vivo mesmo, sem o corpo físico. Certo, meus amigos? Nosso tempo já foi. Estamos aqui com 1h15 de transmissão já. Necessitamos aqui de encerrar mesmo. E a Tuti está aqui participando também do nosso evangelho. Nossa, ela ficou me pedindo colo aqui. Ela quer colo porque ela quer aparecer aqui, não. Tá frio. Ela é a linguinha dela, a linguinha clássica da Tuti, né? Então temos mais uma integrante, como disse a nossa querida Núbia Feroli aqui. Ela está amando essa nova participante aqui do evangelho, que é a Tutu. E vamos então para o nosso momento da oração, para encerrar aqui a nossa manhã. Semana que vem, então, já deixo aqui de antemão registrado que nós vamos falar sobre o modo de orar. Como que a gente ora? Você sabe como é que é o mecanismo de oração? Semana que vem, então, nosso Evangelho 177, tá? E vamos, então, para a nossa prece de encerramento, para dar aqui o alôzinho final e dar início à nossa jornada de trabalho aqui hoje, que nós temos muita coisa para fazer hoje, na bênção de Deus. Quem nos acompanha aí sabe que agora eu vou dar o cafezinho para minha mãe, então fiquem aí com a prece do osso, minha aguinha está aqui para fluidificar e até semana que vem, gente. Deus abençoe todos aí. Então, até. Eu convido você, então, para o nosso encerramento. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, orientador dos nossos entendimentos mais elevados e mais saudáveis, nesse momento, além de nós te abraçarmos, mestre, queremos te dizer da nossa satisfação de estarmos mais uma vez reunidos, te agradecendo por ter permitido, quando pedimos semana passada, que estivéssemos juntos nessa semana. Queremos também abençoar os nossos entes queridos, hoje aqui em especial, em destaque, aquelas pessoas que nós amamos, que nós sabemos que estão no mundo espiritual e que alguns deles necessitam muito do nosso amparo, do nosso esclarecimento, do nosso afeto, do nosso carinho a eles. Que todos possam se sentir nesse momento abraçados, lembrados com respeito, com gentileza. Que saibam que nós continuamos amando-os, mesmo que não estamos mais convivendo com eles proximamente, assim, fisicamente, porque estamos em sintonias diferentes, mas o nosso amor, ele tem uma sintonia única. Ele não muda. Mesmo que a pessoa já tenha retornado aí à vida maior, o nosso amor continua o mesmo. Não mudou. Aliás, em muitos casos, a gente, quando fica longe dessas pessoas que a gente ama, parece que a gente aumenta mais o nosso amor. A gente começa a lembrar de tudo que a gente viveu, começa a lembrar de frases, de fatos, de momentos. Isso faz com que o nosso amor até aumente. Por isso que ainda há necessidade, né, mestre? Desse processo de desencarne e reencarne, para que a gente aprenda a valorizar mais as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Então, ao invés de ficar aqui num momento de que parece meio melancólico, não é esse o nosso foco, não. Apenas nós lembramos dos nossos entes queridos para dizer para eles que nós sabemos que nós vamos nos reencontrar e para que a gente fortaleça os elos de ligação e de amor com aqueles que aqui ficaram ainda. Para que ao invés de eu chorar o desenlace de um irmão, eu também possa reforçar o amor por aqueles que aqui ainda estão. Que nós possamos, mestre, aumentar muito o vigor e a intensidade de como a gente ama as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Como é importante frisar isso. Então nós te agradecemos por nos dar esse entendimento. Agradecemos aos amigos espirituais
que atuam sobre nós de uma forma incrível, de uma forma tão sutil, mas ao mesmo tempo tão presente, tão forte, tão amorosa, que nos enche o coração de alegria, de sabermos que temos esse merecimento. Quero abençoar cada irmão aqui presente nessa corrente do bem, desejando a cada um deles prosperidade, saúde física e espiritual e comprometimento. Comprometimento com essa questão religiosa que nos é inerente, que é muito importante para a nossa saudável permanência nesse mundo. Que todos possamos compreender que além de cuidar bem do nosso corpo, nos alimentando adequadamente, realizando atividades físicas, nós precisamos fazer essa academia, essa hidroginástica do espírito. Precisamos aumentar aí a nossa força, não somente muscular, mas a nossa força de pensamento, essa força de ligamento com o Senhor, Mestre. De ligação com o Senhor, melhor dizendo. Ligação contigo. Então nós queremos nos ligar a essa luz que está disponível para nós e muitas vezes nós insistimos em deixá-la escondida. Que nós possamos tirar esse véu e deixemos a luz de Deus entrar em nós. Muito obrigado, Mestre, por mais uma manhã abençoada. Nós te pedimos aí que permita-nos estar aqui na próxima semana com saúde física. Te pedimos aí o vigor da saúde do nosso organismo, para que as nossas células funcionem adequadamente, para que elas sejam informadas de que nós somos saudáveis, de que nós temos saúde sim. Se nós tivermos aí com alguma dorzinha, alguma doencinha, que a gente informe ao nosso corpo que nós vamos nos recuperar, que os nossos anticorpos vão trabalhar e vão corrigir esse pequeno erro. Que aqueles que nos assistem em outro momento recebam o nosso carinho também, o nosso abraço e a nossa gratidão. Que os nossos irmãos do Sul possam mais uma vez sentir aqui o nosso afeto, a nossa compaixão, o nosso desejo de que possam reconstruir suas vidas o quanto antes. Que possam encontrar soluções ótimas para resolver toda aquela problemática. Que todos aqueles no mundo, Mestre, que sofrem de alguma maneira, possam receber o nosso carinho nesse momento. Nós doamos e entregamos nas tuas mãos essas energias, para que o Senhor faça bom uso dela como achar conveniente. Direcione onde o Senhor achar que é conveniente, que essas boas energias cheguem e possam balsamizar, atenuar, amenizar e até, por que não, até curar mesmo. Muitas pessoas mundo afora, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã que nós temos a alegria de fazer aqui esse trabalho que nos honra, nos alegra e que nós temos a alegria de fazer aqui já completando quase 8 anos. Nós te pedimos, Mestre, que nos renove aí o contrato, que nos permita estar aqui por mais muitos e muitos anos ainda. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade. Queremos te abraçar nesse momento e caminhar ao teu lado, hoje e sempre. E que assim seja.